Minha diretoria, o Corinthians perdeu em casa pro Argentinos Júnior no segundo jogo da Libertadores de 2023. O resultado é bem ruim, evidentemente. O Corinthians dentro de casa, torcida, tudo a favor. Não fez um bom jogo, a torcida protesta. O Lázaro já tá também na corda bamba ali por não ter estofo, por não ter costas largas. Mas antes de falar desse jogo aqui, eu quero dizer que você também pode trabalhar com futebol. Ah, você não acredita? Você não sabe nada. Vou falar uma coisa pra você, meu compadre. Você pode trabalhar fazendo o que eu faço, né? Você pode ser jornalista, você pode ser jornalista específico esportivo, você pode ser analista de desempenho, cara. Verdade, futebol interativo é um curso que existe para isso. Então, se você não sabe que você pode se preparar para trabalhar de fato com futebol, pois então saiba, tem um link aqui na descrição do Futebol Interativo, que tem cursos diversos, mas eu recomendo para você o de análise de desempenho, que é o mais legal que tem. Além de você aprender a ver o jogo de uma maneira profissa, né, responsa mesmo, tu aprende de uma maneira diferente, isso também te coloca no mercado. E o Futebol Interativo tem uma porrada de clubes que são parceiros deles de estágio, então você já imediatamente entra no mercado através de um estágio, dependendo qual for. Então, entre em contato com os caras aí, conversa com eles que vocês vão gostar. Mas deixa eu ir pro Corinthians aqui e pro negócio. Afinal de contas, eu não preciso mais fazer o curso porque eu já tô aqui, né? Mas é sempre bom. Vamos lá, gente. É o seguinte, o Corinthians tem uma dificuldade muito grande. O PVC no começo do jogo falou isso e durante o jogo se confirmou o que ele estava percebendo. O Corinthians tem um time com jogadores mais velhos. E um time com jogadores mais velhos, ele não consegue fazer o vai e vem o tempo inteiro. Ou você tem a bola, ou você joga no contra-ataque, né? Você ter o tempo inteiro que ir e voltar, você vai ficar com um déficit ali considerável. Então, hoje é um padrão mundial de futebol se atacar ou se ter a bola em qualquer momento com sempre 3 jogadores. Você tem sempre um triângulo. Onde você for, você forma um triângulo. Para você ter opção de passe e movimentação. O Corinthians não consegue fazer triângulo nenhum. Toda vez que o Corinthians tem uma bola, só tem um jogador do Corinthians próximo. O segundo jogador não aparece para fazer, porque não dá tempo. E não dá tempo, acho que pelo estilo de jogo do Corinthians, que não está se permitindo. Agora, do ano passado também tinha essa mesma dificuldade. Quando você tinha o Renato Augusto, por que o jogo do Corinthians funcionava quando tinha o Renato Augusto? Porque a bola ficava no ataque. E quando a bola fica no ataque, o Corinthians consegue trocar passes e criar uma jogada. Você vê que o Corinthians tem uma boa troca de passes. Você vê a entrada do Corinthians na área com jogadas com pivô, jogadas trabalhadas. Às vezes você fala, mas por que de vez em quando acontece isso e de repente o Corinthians fica muito tempo sem fazer a bola? Porque a bola vai e volta. E aí o Corinthians não consegue. Quando tem o fator surpresa, que é um Paulinho, que não é o mesmo Paulinho de 10 anos atrás, mas ainda é o Paulinho, ou um Renato Augusto, você tem jogadores chegando de frente que entra na defesa e a defesa não está esperando aquilo. É um jogador que não está ali marcado no posicionamento fixo do time. Quando esses jogadores não conseguem chegar, ou porque estão retomando a bola, ou porque abrem para um dos pontas do Corinthians para cruzar na área, fica o óbvio do óbvio. Então, assim, o Paulinho tem que jogar. O Paulinho não tem condição, então alguém tem que fazer a função do Paulinho. Né? Porque o Cantilo, o Vélez, eles são 2 jogadores que eles não chegam dentro da área adversária, como o Paulinho chegava na época dele de volantão ali do Corinthians. Então, essa jogada do Corinthians ela fica extremamente restrita. E aí eu não sei até que ponto dá pra você colocar na conta do Lázaro, porque sei lá quais são as outras muitas opções que ele teria. Será que se você trocar o treinador, outro treinador vai fazer o quê? Rejuvenescer parte do time do Corinthians? Sabe onde esse time do Corinthians ia funcionar pra caralho? Na mão do Diniz. Por quê? Porque a bola ia ser do Corinthians, o Corinthians ia estar o tempo inteiro trocando passe no campo de ataque, e aí você ia ver a qualidade do Paulinho, do Juliano, porque a bola tá ali com o Corinthians. Agora, você tem que fazer o Juliano. Toda vez que ele perde a bola, ele recompõe. Toda vez que o Fábio Santos perde a bola, ele recompõe. O Fagner pega... Meu irmão, não tem condição. Porque quando ele recompõe, mas ele não consegue voltar no lance seguinte. Na velocidade do jogo, ainda com o gramado que ficou mais rápido ainda agora da Neoquímica Arena, tá difícil, cara. Tá claramente difícil o Corinthians sanfonar o jogo mais próximo. Tá abrindo demais. Tinha vários momentos do jogo. O Corinthians saiu jogando com a bola dominada. O time do Argentinos Júnior tinha 3, 4 jogadores de frente para fazer uma tentativa de pressão, ainda que tímido, que posicionando a maior parte dos jogadores lá atrás. E o time do Corinthians tinha os 4, os 2 volantes, um abismo e os caras lá na frente. Então vai fazer o quê? Você vai enfiar um lançamento com a defesa postada? Não vai enfiar, irmão. Tu vai ter que carregar a bola até lá. O Corinthians consegue carregar a bola até lá? Não. O Corinthians tem opções para carregar essa bola até lá, fazendo uma jogada, uma triangulação? Não. Então, assim, eu acho que ou ele começa a mudar o estilo de jogo e começa a propor alguns outros jogadores, como por exemplo, você viu que no ano passado o Vitor Pereira insistia em colocar alguns moleques ali para dar uma velocidade, para dar uma quebrada nisso, mas sempre dependendo do Renato Augusto.
porque você tem ali no Renato Augusto um jogador que faz o tempo do jogo do Corinthians acontecer. A bola chega no Renato, ou a jogada tá formada e o Renato clareia para alguém bater para finalizar, ou ele mesmo faz gol, né? Ou então o Renato para a bola, consegue cadenciar o jogo a ponto de que todo mundo chegue. O Renato lê o jogo. Nesse time do Corinthians, claramente ninguém consegue ler o jogo. O Corinthians tem um técnico no banco e não tem ninguém no campo para representar aquilo que ele gostaria. Eu acho muito cedo para você botar na conta do Lázaro e eventualmente demitir o treinador. Nós estamos falando aqui de um Rogério Ceni que ficou 18 meses no São Paulo, sem grande evolução, para ser demitido. Nós estamos falando de um Corinthians que evoluiu durante o Campeonato Paulista, depois do jogo contra o Ituano teve uma oscilação que está passando agora. A perda do Renato é muito forte para o Corinthians, perder o principal jogador do time com muita sobra para o segundo colocado, e isso tem um impacto. Poderia estar melhor? Poderia. Pode-se fazer algumas cobranças no jeito do Corinthians jogar, etc. Sem dúvida. Mas é que hoje, de novo, aconteceu exatamente o sonho do adversário, que era fazer 1-0 no time do Corinthians. Quando você faz 1-0 no Corinthians, irmão, você espeta 2 caras ali pra jogar no contra-ataque e o time do Corinthians vai ter que ficar indo e voltando. Tanto que no finalzinho do jogo, quando o Corinthians vai pro abafa, você vê que o Corinthians consegue triangular e fazer alguma possibilidade de gol. Mas enquanto o Corinthians tem que voltar e ficar preocupado com as costas e ir voltar, ele não consegue, não tem condição. Ou você tem... Aí entra muito a característica do técnico, né? O Tite era um treinador que ele, por exemplo, ele sabia puxar o time dele para trás e jogar num contra-ataque. Ele sabia segurar o jogo. Você pega o time do Diniz não sabe jogar lá atrás, né? Esse time do Corinthians é um time para jogar com a característica do Diniz. É um time para ter a bola. Para ter a bola, e isso significa que o Fábio Santos e o Fagner não tem que voltar tanto, podem fazer o papel quase de pontas, e aí o Roger Guedes não precisa ficar mais aberto, ele pode chegar mais perto do Yuri, de repente você pode sacar um jogador pela direita e não necessariamente ter que jogar com o Juliano mais aberto, ou com o Araújo, enfim, né? Tem N formas de você fazer isso, mas não é hora, eu acho ainda, de pedir o pescoço do Lázaro. E acho que é compreensível que a dificuldade do Corinthians tem uma dificuldade de elenco. O elenco do Corinthians foi formado de uma maneira muito esquisita. São bons jogadores, mas eles precisam jogar um futebol onde a bola seja do Corinthians. E para isso acontecer, vai um tempinho e vai um Renato Augusto aí. Porque como é que vai fazer? O Juliano não vai substituir o Renato Augusto. O Paulinho pode? Com outra característica, mas pode. No meu time o Paulinho joga. Não sei qual a condição física dele. Acho que o resultado de hoje só não é frustrante, preocupante, absurdo, nem nada, porque como o Corinthians ganhou o primeiro jogo, tá tudo em casa, né? O Corinthians tá ali com deixa eu até abrir aqui para ver se o Del Valle já jogou também. O Corinthians é o segundo do grupo, né? Tá com 3 pontos, 6 pontos do Argentino Júnior, era para ter resolvido hoje em casa abrir ele os 6 pontos, mas em tese contra o Liverpool e o Del Valle, o Corinthians ainda é favorito para sair do grupo, pelo menos em segundo, contra esse bom time do Argentino Júnior, que é bem chatinho. Não é nada fenomenal, não tem nenhum jogador extraordinário assim, mas é chato. Sabe jogar, sabe chegar com velocidade e tal. Dá uns pontapé quando precisa também, como todo argentino, mas é chatinho. Mas é isso, gente. Eu daria mais uns jogos aí. Eu não seria tão radical quanto o corintiano. Eu entendo que o pós-jogo é foda, mas eu não seria tão radical ainda não.